uma resolução de 8 exercícios de um pacote, primeiro pacote do canal. Diz resolução de exercício de TI, engenharia de software, especificamente para metodologias ágeis. Então são exercícios dos concursos do TCU 2015 e CNJ, STJ e Bacen 2024. Vamos lá. TCU 2015, item 118. Relativo às metodologias ágeis, Kanban, XP e Scrum. Vamos lá. O método para implantação de mudanças, denominado Kanban, não prevê papéis. Não prevê papéis. Deixa eu apagar aqui. Não prevê papéis nem cerimônias específicas. Tá certo. Item correto. O Kanban ele é uma ferramenta visual para visualizar um fluxo de um processo de trabalho e as suas devidas etapas e acompanhar o trabalho de cada colaborador com as suas tarefas e a evolução desse trabalho e possivelmente identificar gargalos nessa produção. Sim, ele não tem papéis como o Scrum, tem um Scrum Master, um Product Owner, nem reuniões específicas. Ele é só uma ferramenta, que também é utilizada no próprio Scrum. Então, item correto. 119. A cada nova funcionalidade de software, então, assim, uma nova função adicionada na prática de refactoring em XP, trata-se de refatoração em XP. A chance, o desafio e a coragem de alterar o código-fonte de um software são aproveitados como oportunidade para que o design do software adote uma forma mais simples ou em harmonia com o ciclo de vida desse software, ainda que isso implique alteração de código com funcionamento correto. Pessoal, o refactoring é isso mesmo. O refactoring ele é uma prática do XP destinada a você melhorar o design de um programa, melhorar o design de um software, sem alterar as características externas desse software. Então, assim, o comportamento externo. Você vai melhorar o software, você vai melhorar código que está complicado. Se você vai ter que desenvolver uma nova funcionalidade para um programa, o que ele diz é o seguinte: aproveita isso aí como uma chance, um desafio, para poder melhorar o código. Entendeu? Isso é o refactoring. Então, assim, só para dar um exemplo, a gente tem aqui, ó, criar uma nova funcionalidade, criar o rodapé para terceirizado nesse programa aqui. Esse programa aqui é um programa que imprime rodapé para estagiário, para operário e para gerente. Ele tem alguns parâmetros que são informados e uma impressão. Então, o código é o mesmo. Se você observar aqui, a gente fez o quê? Para evitar esses monte de if aqui em aninhado, eu teria que construir mais um if aqui em aninhado para inserir o rodapé de terceirizado. Então, para evitar isso, a gente criou uma função onde o teor dessa função é a base desses. É isso aqui, ó, é essa base. São esses comandos que são repetidos. Tá? E passando alguns parâmetros. Então, a gente criou um case e para cada tipo de rodapé, chama o imprime rodapé, passando os parâmetros devidos. Então, assim, para evoluir, para melhorar, para evoluir essa nova funcionalidade, ficou fácil. É só incluir mais uma linha e chamar o mesmo método passando os parâmetros que são desejados aqui. A gente aproveitou e criou um tratamento de erro especial. Isso é o refactor, entendeu? É melhorar o código. Olha só como ele ficou mais fácil de entender, ficou melhor de evoluir. Então, assim, essa é a funcionalidade, é a prática do refactoring, tá? Correto. Item 120. Conforme a metodologia Scrum, então vamos falar de Scrum. A Sprint Planning Meeting é uma reunião de planejamento, correto, em que o Scrum Master prioriza itens do Product Backlog. Pronto, está errado. Não é o Scrum Master que prioriza os itens do Product Backlog. É o Product Owner que prioriza os itens do Backlog para que isso se torne uma sprint. Assim, quem vai fazer o planejamento da execução dessa sprint
É a equipe de desenvolvimento, tá? E a equipe seleciona as atividades a serem implementadas, está errado. Não está aqui, ó. Você tem aqui o Scrum, tem o Product Owner, ele é o gestor do Product Backlog, então ele vai priorizar os itens que ele quer. Então, assim, para montar uma sprint backlog. Quem vai planejar a execução dessa sprint é o time de desenvolvimento mais o Scrum Master, certo? Não é o Product, não é o Scrum Master, quem vai priorizar os itens é o Product Owner. Então tá errado. Então, Scrum, a Sprint Planning define o objetivo e o escopo da, da sprint. A priorização do Product Backlog é responsabilidade do Product Owner. Tá? Ele diz que a Sprint Planning é uma reunião de planejamento em que o Scrum Master prioriza os itens do Product Backlog. Falso, incorreto. Item 51. Um dos princípios do Kanban é limitar o trabalho em progresso para evitar sobrecargas de tarefas implementadas no período. Está corretíssimo. É isso mesmo. O Kanban ele é uma ferramenta visual para você visualizar o fluxo de um processo de trabalho, onde você tem as etapas aqui desse processo de trabalho e as tarefas são atribuídas aos colaboradores e assim que cada tarefa é concluída, ela é adiantada um passo para a próxima etapa, E aqui é possível se identificar gargalos. Esses gargalos são essa limitação de trabalho em progresso, que é um dos princípios do Kanban, é justamente para evitar gargalos, para não ter algumas etapas em que o trabalho, em que tem a sobrecarga de trabalho. E aí o fluxo não seja mais contínuo, ele vai ter essa interferência no ponto que tem sobrecarga. Né? Tá aqui os princípios do Kanban: visualizar o fluxo, beleza, normal, limitar o trabalho em andamento, tá? Para quê? Para evitar gargalos, gerenciar esse fluxo, tornar políticas explícitas, implementar ciclos de feedback para quê? Essas duas atividades aqui para fazer uma melhora contínua desse fluxo de trabalho. Então tá corretíssimo o exercício. Ó, STJ 2024, tá? Bem recente. De novo, STJ 2024. Kanban e Scrum utilizam sprints. Pronto, já está errado, né? Kanban não usa sprint. Kanban, como a gente viu agora há pouco, é uma ferramenta visual para visualizar um fluxo de trabalho. Quem utiliza sprint é só o Scrum, um planejamento e distribuição de tarefas. Tá? Então, incorreto. Banco Central 2024, item 117. Na Sprint Planning de novo, o Product Owner é o responsável para cada item do Product Backlog, por planejar e definir a forma como será executado o trabalho para se criar um incremento que atenda a definição de pronto no Scrum. Pronto, está errado, né? Até aqui estava certo. Ele é o responsável por cada item, mas ele não é responsável por planejar e definir como esse trabalho será executado. Quem é que faz isso? O pessoal do time de desenvolvimento e o Scrum Master. Tá? Então, aqui de novo, o Scrum, está aqui o Product Owner, ele é o responsável pela Product Backlog, ele vai definir uma sprint, vai definir quais são as prioridades que ele quer. Quem vai definir como executar essa sprint, como planejar e como executar as tarefas, vai ser o time de desenvolvimento mais o Scrum Master. Tá? Então está incorreto o exercício. De novo, Bacen 2024, item 118. O Kanban é uma ferramenta que prevê o progresso de uma sprint no Scrum. De novo, não. O Kanban não tem nada a ver com o Scrum. Tá? Ele é uma ferramenta usada pelo Scrum, mas ele não prevê o progresso. Quem prevê o progresso no Scrum são alguns artefatos do próprio Scrum, como, por exemplo, a sprint backlog, as reuniões diárias. Nas reuniões diárias a gente pode saber como é que está o andamento daquela sprint. Elas vão ser reuniões diárias. Né? Então, são algumas ferramentas, mas são do Scrum. O Kanban não prevê esse progresso, incorreto. Tá? Aqui, ó.
Kanban, quadro visual. Scrum, o progresso da sprint é acompanhado por artefatos como a sprint backlog, que é a própria lista de tarefas daquela sprint, o burn down chart e as diárias. Então, o Kanban não prevê progresso da sprint, incorreto. CNJ 2024, também recente, item 91. Segurança e qualidade são princípios fundamentais das metodologias ágeis. Princípios fundamentais das metodologias ágeis. E estão relacionados ao valor agregado que as entregas devem incluir, com foco nos benefícios e satisfação dos clientes. Ó, segurança e qualidade realmente são relacionados ao valor agregado que as entregas devem incluir. Se você vai entregar um produto, ele tem que ter segurança e qualidade. Mas segurança e qualidade são princípios das metodologias ágeis? Vamos lá. No Manifesto Ágil, ele declara o quê? Ele declara 4 valores. Indivíduos em interação mais do que processos e ferramentas. Software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Resposta a mudanças mais do que seguir um plano. Colaboração com o cliente mais do que contratos. O núcleo dos princípios, que são 12, mas o núcleo pode ser condensado nesses quatro itens aqui. Ó. Entrega de contínua de valor, colaboração com o cliente, adaptação a mudanças, simplicidade e qualidade. Você viu que não tem nada de segurança? Então, assim, segurança não é um dos princípios das metodologias ágeis. Qualidade é um princípio, produto funcionando, mas segurança não é explicitamente um princípio. Tá? Então, está incorreto. Item incorreto. Beleza? Pacotinho resolvido. 8 exercícios aí de engenharia de software. Vamos aguardar os próximos aí. Um abraço, pessoal. Até a próxima.